Queridos, abra aí a sua Bíblia, se você tá com ela aí, em Salmos. Engraçado, você pega uma outra Bíblia diferente, né? A minha, gente, eu pego ela assim, ela já abre no lugar que eu quero. Ela parece que ela me entende. Essa é minha também, né? Mas eu não uso. Então, não... Inclusive, essa minha, ó que linda. Maravilhosa, né? Mas eu não uso essa Bíblia porque eu tenho um apego emocional com a outra, gente. Gente, mas pensa uma pessoa pegar da outra Bíblia. Então, inclusive, essa aqui eu vou doar pra alguém, né? Já que eu não uso, outra pessoa podia estar usando, não é verdade? Vou doar pra alguém. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ver... Não sei, vou orar pra ver pra quem é que eu vou dar essa. Tá tudo certo. Já decidi aqui. Então vamos lá, vamos pra palavra. Vamos pra palavra, né? Olha, alguém falando aqui, ó. Meu Deus, meu pastor misturou 4 domingos sobre estações. Encerrou ontem. Sério, Dani? Deus é bom. Fábio colocou aí, ó. Fabiane Reis. Já comecei a colocar em prática tudo que vi e ouvi nesse lugar. Deus é lindo. Então, bora. A palavra de Deus diz assim. Lá, Salmo 1 e versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Senhor, nós oramos, clamamos ao Senhor, te pedimos, Espírito Santo, enche-nos com a tua presença, com a tua direção, e que verdadeiramente a tua palavra possa se tornar verdade, uma realidade nas nossas vidas, e que nós sejamos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes, no nome de Jesus. Todo mundo quer a Bíblia agora, né? Eu vou orar, vou pedir o Senhor para me mostrar, né? É semente, é onde que eu vou plantar. É muito linda essa Bíblia. E tem um lateral de escrever. Mas eu não uso, não adianta nada, né? A minha, eu sou apaixonada pela minha. A minha eu ganhei há uns 15 anos atrás. Maravilhosa, da Joyce Meyer. Amo demais. Vamos lá. A palavra de Deus que nós lemos, ela fala a respeito de você ser uma árvore plantada. E será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto na estação certa, suas folhas não caem e tudo que faz prospera. Só que, queridos, a árvore não nasce árvore, né? Parece que eu tô com espiadinha, mas não é. Presta atenção. A árvore, ela não chega e já é uma árvore. Ela precisa ser plantada. Ela precisa viver o processo do plantio. E dentro da vida cristã, a gente fala muito de processo. A gente fala muito de etapas. A gente fala muito de vivências de processos. E a nossa vida, ela é feita, ela é construída de estações, de processos, de jornada, né? Então, quando a gente ouve, né, e lê uma palavra como essa, pois será como árvore plantada. Essa árvore foi plantada. E quem plantou essa árvore, ou plantou uma muda, ou plantou uma semente. Normalmente quem planta árvores, planta uma mudinha de árvore, que é um trenzinho desse tamaninho assim, ou planta uma semente, para que aquela árvore cresça. E tem gente que talvez entrou aqui nessa live hoje, que você está vivendo um momento de escuridão. Um momento de escuridão, de pressão, de sufocamento. Um momento de a sensação que Deus parece que esqueceu de você,
que parece que as coisas não fluem, não acontecem. E você está no momento aonde você está sendo plantada, aonde você é uma semente. E Deus cavou o chão assim e jogou terra em cima de você. E a sensação que você tem é que você está sendo sufocada. Deus, eu estou sendo sufocada, estou desesperada, estou angustiada. E eu sei o que é isso porque eu já vivi nesse lugar do sufocamento, da sensação de escuridão, de abandono, de angústia profunda. E é nesse lugar, Maria, que Deus está te plantando. Mas presta atenção, Deus não vai matar você. Deus não vai matar você. Mas Ele vai plantar você e é diferente. Quando você está nesse momento da sua vida, parece que você está sendo sufocado, só que você precisa trocar a expressão. Deus não está me sufocando, Ele está me plantando. Eu estou passando por um processo de plantio, queridos. E se você não passa pelo processo de plantio, você não tem como se tornar uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação certa, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Não tem como você se tornar uma árvore se você não passa pelo plantio. Se você não vive o processo de ser plantado. Então eu quero iniciar aqui dizendo, se permita ser plantado por Deus. Deus não pode usar quem não se permitiu ser plantado. Deus não pode usar quem não se permite passar pelo processo. O processo muitas vezes ele é árduo, ele é doloroso, muitas vezes machuca, dói, é difícil. Meu Deus! Às vezes as dificuldades que você está passando hoje, você olha e parece que nunca vai finalizar. Eu quero que você coloque a mão assim no seu coração. Seja ministrada pelo Espírito Santo do Senhor nessa manhã. Coloca a mão assim no seu coração e diz assim, vai passar. Vai passar. Eu estou vivendo este momento, mas vai passar. Vai passar. O Espírito Santo está colocando a mão em você nessa manhã, trazendo quietude para o teu coração. E dizendo, filha, eu não estou te sufocando. Eu estou plantando você. Plantando. E a semente, queridos, diante daquela terra, ela começa a brotar. E nos seus pequenos brotos ali, ela começa a sair, ela começa a olhar para o sol, ela começa a olhar para o sol da justiça, para o Rei da Glória, sabe, onde a gente sabe que a nossa esperança vem dele. Queridos, e tem muita gente que está se escondendo do sol, da presença de Deus. Pessoas que pecaram, pessoas que falharam. Se você está aqui nessa manhã, se você falhou, se você pecou, se você se distanciou do Senhor, Deus está te chamando hoje. Porque sem o sol da justiça sobre a tua vida, como árvore você vai morrer. Como árvore você vai morrer. Não tem como viver sem esse sol da justiça sobre a tua vida. Quando você falha, quando você erra, quando você peca, Satanás, ele é o acusador das nossas vidas e ele vai vir e ele vai começar a acusar você. E dizer, você não é árvore plantada junto a ribeiro, não. Não vai para perto das águas do Espírito, não. Quem é você? Você não é digna de estar próximo das águas do Espírito. Você não é digna de olhar para o sol da justiça, de receber o calor de Deus, o cuidado de Deus. E aí você vai se afastando e você vai entrando em um lugar distante da presença. Deus está te chamando para esse lugar de proximidade. Porque, queridos, só em Deus nós permanecemos sendo como árvores plantadas junto a ribeiros. Só em Deus nós conseguimos
atravessar os processos de estações da nossa vida. Eu vou separar um dia, eu já tenho 2 coisas para eu trabalhar com vocês. Eu vou até anotar que o Senhor me deu aqui agora uma orientação. Trabalhar com vocês depois sobre os 7 ciclos. 7 ciclos da vida. Amém, Senhor. Não sei se eu faço tipo uma pequena imersão. 7 ciclos. Para que vocês entendam. Os ciclos. Qual é o ciclo que você está vivendo? E a palavra que nós lemos, e serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação certa, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Deus nos chamou para prosperar. Deus nos chamou para dar frutos. Deus nos chamou para ser árvores plantadas junto a ribeiros. Só que a árvore tem processo. Quando uma árvorezinha é uma semente, quando ela é semente, potencial trabalha comigo, potencial é uma semente. Aos nossos olhos, potencial é uma semente, mas aos olhos de Deus, potencial já é uma árvore. Ela precisa ser plantada. Só que se potencial não for plantada, não se permitir ser plantada, não se permitir passar pelo processo de sufocamento, não se permitir passar pelo processo de jogar terra em cima, não se permitir ser regada, não se permitir viver a jornada, nunca vai se tornar uma árvore. Então ela começa a crescer e ela se torna uma muda. E quantas mudinhas de árvores frutíferas estão espalhadas, querendo frutificar. E ela fala, eu quero frutificar, Deus. E Deus diz assim, não é a hora ainda não, minha árvore, que você ainda tá bebezinha. Ah, eu quero frutificar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Deus tá falando assim, não. É tempo de lançar raízes. É tempo de lançar raízes mais profundas. É tempo de crescer para baixo, que é as coisas que ninguém vê. Queridos, enquanto eu estava crescendo para baixo, eu lembro que Deus falava comigo. Eu falava assim, eu quero frutificar. Deus, eu quero frutificar. Deus, eu quero dar frutos. Senhor, é o seu meu chamado, me deixa frutificar. Pai, como eu posso frutificar? E Deus dizia, não, filhinha. Você precisa de raízes. Se eu deixar você frutificar antes da hora, você vai se perder. Você vai se perder na jornada. Não, Senhor. Eu disse como Pedro, né? Não, Deus, eu não te nego, não. Esse pode negar você, Senhor. Mas eu não. Eu não, Senhor. Senhor, não, filha. Vai crescendo. Vai se ajustando. Vai, filha, vai colocando raízes profundas. Queridos, e lançar raízes dá trabalho. Lançar raízes é o tempo que ninguém vê. Porque uma árvore plantada junto a ribeiros de água com muitos frutos. Todo mundo que olha para uma árvore fala, meu Deus, que tanto de fruta é esse? Coisa linda. Mas, queridos, árvores com frutos, mas que não lançaram raízes, os ventos vão vir, as tempestades vão chegar. E essas árvores, elas vão tombar, elas vão ser derrubadas, mesmo com muitos frutos. Aqui na minha cidade, Porto Seguro, bem no centro da cidade, tem um lugar chamado Centro Cultural. E alguns anos atrás, uma média de uns 15 anos, não sei, eu não lembro certo, mas deu um vendaval nessa cidade. Deu uma tempestade, um vendaval gigantesco.
e tirou telhados. E eu lembro que quando eu passei pelo Centro Cultural, lá tem muitas mangueiras. E mangueiras com muitos frutos. Uma das mangas mais maravilhosas que tem na nossa cidade é nesse Centro Cultural e no cemitério. Tem umas mangas boas demais. E aí, essa árvore tombou. Ela lotada de manga, ela caiu. E quando eu passei de carro, queridos, eu sou muito do profético, de ver e de falar, Deus, o que é que o Senhor tá falando? E quando eu olhei para aquela árvore, ela tava tombada, cheia de frutos, aquela copa, menina, a árvore era linda, grande. O tronco dela era dessa largura, assim, aquele tronco, aquela copa linda, muito fruto, cada manga linda, 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 linda. Só que as raízes daquela árvore, ela não cresceu para baixo, ela não cresceu para profundidade, ela cresceu rasteiramente, ela cresceu em superficialidade, ela cresceu em rasteiro, em um processo rasteiro. E quando o vendaval veio, quando a tempestade veio, a tempestade, queridos, ela tem o poder, presta atenção. A tempestade, ela tem o poder de mostrar, de revelar quem de fato nós somos e aonde as nossas raízes estão firmadas. Pega alguém diante de um vendaval, diante de problemáticas, de dificuldades, onde que está a raiz daquela pessoa? Porque dependendo, ela vai tombar. E mesmo com um caule tão gigantesco, mesmo com uma copa tão linda, mesmo com frutos, aquela árvore, ela cai no chão e finaliza ali a vida dela. E quantas pessoas começam a frutificar antes da hora? Quantas pessoas não vivem o processo que Deus tem para a vida delas? Quantas pessoas querem viver em um processo de superficialidade, de crescer as suas raízes em superficialidade e não em uma busca profunda pela presença e pelo Espírito Santo do Senhor? Em uma busca de profundidade pela presença do Deus vivo, em uma busca de honra, em uma busca de estar em um lugar de profundidade no Senhor. Porque, queridos, eu vou dizer para você, durante muitos anos eu disse, Senhor, eu quero frutificar. E o Senhor me dava o exemplo do bambu chinês. Não, coloca raízes. Ou ele me dava o exemplo do bambu chinês para eu colocar raízes, ou ele me dava o exemplo de um edifício. Você ainda não está pronta. Ele dizia para mim, você tem que ainda estabelecer alicerces. Eu falava, rapaz, meu alicerce não acaba nunca mais não. E eu lembro de uma irmã que ela estava aqui em casa, ela foi cochilar e Deus deu uma visão para ela de um prédio muito grande que estava sendo construído, mas que o maior tempo dele seria no alicerce. E Deus dizendo para mim de novo, eu tô ainda no alicerce. Mas quando começar a crescer o bambu, filho, chinês, acabou. Depois eu vou mandar para vocês aí no meu story o link do YouTube da história do bambu chinês, e aí você vai entender o que eu tô falando e o que Deus falava comigo a respeito do bambu chinês. Que ele é plantado e ele passa tempo colocando raízes, e parece que em cima ninguém vê. E quando você está colocando raízes, queridos, ninguém vê. É o tempo do desprezo,
É o tempo da rejeição. É o tempo do abandono. É o tempo que ninguém te enxerga. É o tempo que parece que você é invisível. É o tempo que as pessoas desprezam você. É o tempo que ela fala assim, você sabe o que você está carregando. Você sabe o que você está carregando, mas as pessoas olham para você e falam, Meu Deus, coitada. Olha os sonhos dessa coitada. Oh, meu Deus do céu. Não vai em lugar nenhum. Oh, meu pai, tá se enganando. Período de colocação de raízes. É o período onde Deus esconde você. É o período que ninguém te vê. É o período que o Davi passou de trás das malhadas. É o período que Davi cuidava de ovelhas e que ninguém via. O período em que ele matava leões, ninguém viu. Que ele matou o urso e ninguém viu. Ninguém sabia dos seus feitos, da sua postura e do seu posicionamento. Então, no secreto, onde ninguém vê, continue se posicionando. Lá no seu quarto de oração, nos seus jejuns, no seu clamor, na sua vida com Deus, na sua integridade. Quando você diz não para pornografia, quando você diz não para as coisas que todo mundo está dizendo sim, Deus está vendo você, Ele está estabelecendo raízes, Ele está testando seu coração, Ele vai colocando raízes em você. Quando Ele diz para você, recua. Quando você obedece o Senhor, Ele está estabelecendo raízes. Raízes. E eu vou dizer para você, quanto maior a árvore, mais raízes profundas elas precisam ter. Porque ela precisa alcançar águas, ela precisa alcançar nutrientes suficientes. Quanto mais grande, quanto maior uma árvore, quanto maior um chamado de Deus para a tua vida, quanto mais excelente, mais grandioso, mais raízes você vai precisar ser forjada. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que ainda que você seja uma semente, Ele te vê como uma árvore plantada, junto a ribeiros que dá frutos. Ainda que você esteja no período, no processo de uma mudinha imatura, no processo de aprendizado, Ele ainda assim, Ele te vê como uma árvore plantada junto a ribeiros. Viva o processo, viva a jornada. Não tente burlar o processo. Não tente ser como a árvore que caiu aqui na minha cidade. Raízes rasteiras. Saia de um lugar de superficialidade. Saia de um lugar de mediocridade. Deus não te chamou para esse lugar de mediocridade. E nós vamos ter que passar pelas estações, queridos. E então a gente chega nesse lugar de uma árvore grande. Árvore grande. Ela cresceu. Ela está dando frutos. Talvez você já esteja no período de frutificação. Só que mesmo no período de frutificação, você já aprofundou raízes. Ainda assim, tem momentos que Deus para você para podar você. Ainda assim, tem momentos que o inverno chega e que as folhas caem, parece que tudo secou, parece que tudo acabou, parece que não vai ter mais frutos, parece que você morreu. Mas é só o inverno.
E eu quero que você coloque a mão assim no seu coração e diga, vai passar. Talvez você foi uma árvore que entrou aqui nessa manhã. Deus está me dizendo que tem pessoas que entrou aqui nessa manhã, que um dia frutificou na presença dele. Que um dia foi usada com dons, com poder, com graça. E parece que tudo secou na sua vida. E parece que tudo morreu. Tá tudo seco, tá tudo morto. E Deus está dizendo, tem vida aí nesse lugar. Vai voltar a frutificar, vai voltar a dar frutos. Deus está dizendo para você hoje, o inverno vai passar, chega o fim hoje, você vai voltar a frutificar. Volta para o lugar da presença, Deus está te chamando de volta nessa manhã. Volta para o lugar da busca. Você que um dia foi usado pelo Senhor. Você foi ferida, machucada. Você foi ferida, machucada. Dentro de uma instituição religiosa. E você desistiu, você saiu. Você disse, eu não quero mais. Eu sou uma serva, eu sou uma cristã, mas eu sou fora da igreja. Não quero saber de igreja. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Ele está dizendo para você, volta. Meu povo, tem alguém aqui nessa manhã que um dia frutificou. Né? É isso. Tem alguém aqui nessa manhã que um dia frutificou, mas entrou em um processo de inverno, foi ferido, foi machucado, e o inverno tomou conta da sua vida, mas o inverno é só uma estação. Vai, Mai, eu vou deixar gravada lá no YouTube. O inverno é só uma estação. E você precisa finalizar essa estação hoje. Deus está trazendo uma palavra. Chega, filha, da estação inverno para a tua vida. É tempo de você voltar. É tempo de você voltar. E Deus está te chamando para voltar. Tem pessoas que você precisa liberar perdão. Talvez líderes, pastores feriram você. E hoje, como ministra do Evangelho de Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão em nome dessas pessoas. Eu quero te pedir perdão por toda a dor que essas pessoas te causaram. Eu quero te pedir perdão por todo o engano que você vivenciou. E Deus, hoje, está te trazendo de volta para que você possa viver o novo. É tempo de florescer e é tempo de frutificar na sua vida. Cessa hoje o tempo de inverno, em nome de Jesus. Cessa hoje o tempo de inverno. E quando nós estamos como árvore plantada, tem processos, estações. Primavera, verão, outono, inverno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos adentrar hoje nesse lugar. Árvores plantadas junto a ribeiros de água que dá fruto na estação certa, as folhas não caem e tudo que nós fazemos prosperará em nome de Jesus. Nessa manhã, em nome de Jesus, você possa entender, perceber qual é a estação que eu estou vivendo. Mas tem pessoas que muitas vezes a estação já passou, mas você decidiu permanecer nela. Ouça isso. Tem pessoas aqui que muitas vezes a estação já passou, mas você decidiu ficar estagnada nela. A estação de dor findou. A estação do inverno cessou. Mas muitas vezes você decidiu ficar estagnada naquela estação. Em nome de Jesus, Deus está te chamando para um tempo novo.
Deus está te chamando para um tempo de florescer, frutificar e viver o plano, o propósito e o projeto de Deus para a tua vida. Se você está na fase de ser plantada, viva essa plantação. Se você está na fase de colocar raízes, viva o seu período. Viva, aproveite esse período, passe por essa jornada. Se você está na fase de frutificação, viva esse período. Se Deus está te podando, permita, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus está nos podando, queridos, às vezes Ele manda a gente parar. Quando Deus está nos podando, às vezes Ele manda você voltar atrás, fazer caminhos de volta, pedir perdão, liberar perdão, renovar suas forças. Deus poda de várias maneiras. E às vezes a gente só está passando pelas estações. Estação do inverno, às vezes é um luto, é uma dificuldade, é um problema que apareceu. Às vezes estamos passando pelo outono, aquele negócio meio nublado, meio esquisito, uma sensação de ansiedade, um negócio ruim. Às vezes estamos no período do verão, sol. E chega então o tempo mais precioso de uma árvore. A estação da primavera. Mas nós temos habilidades, capacidades e competências dadas por Deus para viver todos os períodos e todas as estações. E Deus está te dando hoje habilidades, competências e capacidades para que você atravesse essa estação e volte a frutificar. É tempo de frutificar. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. E que o Senhor possa trazer vida ao teu coração. Que o Senhor possa reavivar teu coração nessa manhã. A alegria do Espírito Santo possa encher teu coração nessa manhã. E que você não saia daqui como você entrou. Mas que você saia daqui realinhado e conduzido por essa presença de Deus. Coloca assim a mão no seu coração e diga para você: vai passar, é só uma estação, vai passar, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos, queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa na tua presença. Enche, Senhor, as tuas filhas nessa manhã com habilidades, capacidades, competências, para que elas possam passar por cada um dos processos que foi o próprio Senhor, Pai, que estabeleceu para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as famílias aqui reunidas. Senhor, e que hoje seja o melhor dia das nossas vidas até então. Que o nosso coração seja cheio de gratidão, de ousadia, de autoridade, Senhor, para viver nesse dia tudo aquilo que o Senhor planejou. Abre os nossos olhos, ouvidos, sentidos espirituais, para que nós sejamos guiados pela Tua presença e conduzidos ao mover sobrenatural e profético do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, amém de novo.